Imagine um animal que parece um lobo, tem corpo de cachorro, rabo de canguru, listras de tigre e simplesmente desapareceu da face da Terra sem deixar um único vídeo real em alta definição. Agora imagina descobrir que, na verdade, esse monstro perdido tem dois nomes, duas identidades e uma confusão histórica que quase ninguém entende direito. Tasmanian Tiger e Thylacine seriam duas criaturas diferentes? Um apelido e um nome científico? Ou será que essa história esconde algo muito mais estranho? Se você acha que já viu coisas bizarras na natureza, espera até entender esse confronto. Tasmanian Tiger versus Thylacine, o duelo de um predador que foi extinto e ao mesmo tempo nunca esteve tão presente na cultura popular. Vamos começar com a pergunta mais óbvia e ao mesmo tempo a mais ignorada. Tasmanian Tiger e Thylacine são a mesma coisa. Muita gente cresceu vendo imagens daquele animal magro, com boca enorme e listras nas costas, e ouvindo "esse é o tigre da Tasmânia". Outros, mais nerds de biologia, ouviram falar de Thylacine, quase como se fosse outra espécie, mais científica, mais séria, mais misteriosa. E aí começa a confusão. Por um lado, Tasmanian Tiger é o nome popular, pegajoso, de revista e documentário. Por outro, Thylacine é o nome mais técnico, meio esquisito, quase de criatura de filme de ficção científica. E em muitos lugares, as pessoas falam como se fossem duas coisas diferentes. Acharam provas do Thylacine? O Tasmanian Tiger pode ainda existir. Parece até que existem dois monstros fantasmagóricos correndo pelas florestas da Tasmânia. Mas não. Biologicamente estamos falando de um único animal. Thylacinus cynocephalus. Thylacine vem daí. Tasmanian Tiger é só o apelido, inspirado nas listras no lombo e na região traseira, que lembravam as marcas de um tigre. Só que essa simplificação esconde um detalhe que quase ninguém discute. Esses dois nomes criaram duas versões diferentes da mesma criatura na imaginação popular. Enquanto Thylacine soa científico, antigo, quase sagrado, Tasmanian Tiger virou o monstro pop, o símbolo de extinção, o bicho de estampa de camiseta. E essa divisão de identidade mexe não só com a forma como a gente fala dele, mas com a forma como a gente sente a perda dele. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais curiosa: como esse animal virou um personagem com múltiplas personalidades, e como isso influencia até as caçadas modernas por supostos sobreviventes. Vamos mergulhar primeiro no lado tigre. O Tasmanian Tiger como estrela de um show de predadores perdidos. Quando a mídia fala em Tasmanian Tiger, quase sempre puxa o lado dramático. O último grande predador marsupial da era moderna, caçado até a extinção, encarado como assassino de ovelhas. Um vilão da época da colonização europeia. Isso é importante. Na cabeça de quem vivia no século XIX na Tasmânia, aquele bicho era basicamente o lobo local. Perigoso, sorrateiro, culpado por todo animal morto no pasto. Essa versão, tigre da Tasmânia, encaixa perfeitamente na narrativa do predador demonizado. Dá para ver o filme Fazendeiro Bravo, Rebanho Morto, pôster de recompensa, caçadas noturnas e armadilhas. O Tasmanian Tiger vira o antagonista perfeito de um faroeste australiano. Mas tem um detalhe que quase ninguém lembra. Grande parte dessa fama pode ter sido injusta. Estudos posteriores sugerem que muitos dos ataques atribuídos ao tigre provavelmente foram causados por cães selvagens, ou até por más condições dos rebanhos. Mesmo assim, o estrago na reputação já estava feito. O Tasmanian Tiger era o culpado oficial, e a caça intensiva, incentivada por recompensa em dinheiro, empurrou a espécie direto para o abismo. Agora pensa, quando você ouve Tasmanian Tiger, o que vem na sua cabeça? Selvagem, agressivo, caçador, quase uma criatura maligna da natureza. Esse é o poder de um nome. Só que do outro lado do ringue você tem Thylacine, o mesmo animal, mas num papel completamente diferente. O nome Thylacine carrega um peso bem mais científico. Ele vem do grego thylakos, que significa bolsa, por causa da bolsa marsupial, como a do canguru. Esse nome destaca algo muito diferente. Não o predador, mas o marsupial único, raro, evolutivamente fascinante. Ao invés do monstro, o espécime de museu, o caso de estudo. Quando biólogos, paleontólogos e conservacionistas falam dele, é quase sempre Thylacine. É o animal misterioso que evoluiu de forma parecida com lobos e cães, mas por outro caminho completamente separado, num fenômeno chamado evolução convergente. Ou seja, ele se parecia com um cão, caçava como um cão,
mas não tinha absolutamente nada de cão. Era um marsupial, mais próximo de cangurus e koalas do que de qualquer lobo verdadeiro. Esse enfoque muda tudo. O thylacine deixa de ser o bicho que mata minhas ovelhas e vira a prova viva de que a evolução faz experiências bizarras. É o último representante de um grupo inteiro de predadores marsupiais que dominaram a Austrália por milhões de anos. É relíquia. É o último capítulo de um livro de história natural que foi rasgado. E é aqui que o duelo Tasmanian Tiger versus Thylacine começa a ficar realmente interessante. Na prática, esses dois personagens moldam como o mundo se lembra desse animal. Um como vilão injustiçado, outro como mártir científico. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa virada. A mesma criatura que um dia foi odiada virou, com o tempo, um símbolo de culpa humana e de arrependimento. Mas, em qual versão da história isso fica mais forte? A do tigre ou a do thylacine? Antes de responder isso, a gente precisa entender quem esse predador realmente era. Vamos tirar as máscaras de nome e olhar o bicho como ele foi. Um predador marsupial, de porte médio, corpo alongado, pernas relativamente finas, rabo rígido quase como o de um canguru, e até 19 listras escuras na parte de trás do corpo. Uma das características mais impressionantes do Thylacine Tasmanian Tiger era a boca. Ele conseguia abrir o maxilar num ângulo enorme, impressionante mesmo, e lembrava mais um réptil ou uma criatura de filme do que um mamífero típico. Isso virou quase um superpoder na iconografia. Foto de boca escancarada, dentes à mostra, pose ameaçadora. Mas aqui entra um daqueles detalhes que quebram a expectativa. Estudos de biomecânica sugerem que, apesar desse bocão, a mordida dele não era tão poderosa quanto a de um grande cão ou lobo de mesmo tamanho. Isso levanta uma pergunta. Será que ele era mesmo o superpredador que pintaram? Alguns cientistas acreditam que o Thylacine podia ser mais oportunista do que se imaginava. Talvez se alimentasse de presas menores, carcaças, pequenos marsupiais. A imagem de grande matador de ovelhas pode ser, em parte, um mito de fazendeiros irritados e jornais sensacionalistas. E aí, o Tasmanian Tiger, com fama de assassino, cai por terra, enquanto o Thylacine, como curioso experimento evolutivo, ganha ainda mais força. Mas não se engane, ele não era frágil. As patas, embora finas, eram eficientes para longas caminhadas, e ele provavelmente caçava à noite usando audição e olfato. O corpo magro, a cauda rígida e as listras davam uma vantagem de camuflagem em florestas densas e campos abertos. Agora, se você está pensando, beleza, entendi o animal. Mas onde entra esse confronto de identidades na prática? Respira, porque a próxima parte é onde tudo isso se conecta com o jeito que a gente lembra dele hoje. Pensa em como a gente conta a história do último Thylacine, aquele famoso indivíduo filmado no zoológico de Hobart, nos anos 1930. Esse animal aparece em quase todos os documentários, andando para lá e para cá, com cara cansada, numa jaula. Quando as pessoas falam dele como o último Tasmanian Tiger, soa dramático, cinematográfico, quase uma lenda. Quando chamam de "e o último Thylacine", soa trágico, histórico, definitivo. E aí vem a ironia. Ninguém sabe com 100% de certeza se aquele foi mesmo o último. Existem relatos posteriores de possíveis avistamentos na natureza, sons estranhos, pegadas. Alguns são obviamente falsos. Outros bem intrigantes. O mistério da sobrevivência após extinção declarada virou um combustível perfeito para teorias. É aqui que o duelo de nomes ganha uma camada extra. Quando você lê nova evidência de Tasmanian Tiger avistado na floresta, a sensação é de criatura lendária, quase um monstro dos mitos que pode ter sobrevivido escondido. Já quando alguém diz, novo estudo avalia a suposta sobrevivência do Thylacine, a frase parece muito mais fria, técnico-científica, questionadora. O mesmo mito, duas roupagens. Um agrada caçadores de mistérios, outro atrai pesquisadores céticos. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. Essa divisão entre tigre e Thylacine não é só semântica. Ela influencia até como governos, instituições e o público tratam a possibilidade de clonagem e ressurreição da espécie. Sim, hoje existem projetos sérios tentando recuperar o genoma do Thylacine a partir de tecidos conservados em museus. A ideia, por mais futurista que pareça, é tentar um dia trazer de volta algo muito próximo desse animal através de engenharia genética.
possivelmente usando um marsupial parente como base. Percebe a diferença de impacto? Dizer, querem trazer de volta o Tasmanian Tiger, soa como o enredo de um Jurassic Park australiano pouco perigoso, ousado, meio irresponsável. Falar cientistas estudam reviver o Thylacine passa quase uma sensação de reparação histórica, de justiça ecológica, de restauração de um elo perdido. No fundo, é a mesma criatura, mas os dois nomes empurram o imaginário coletivo em direções opostas. Medo versus esperança, ameaçador versus vulnerável. E é por isso que esse resíduo título não é sobre dois animais brigando, e sim sobre duas narrativas lutando dentro da nossa cabeça. Agora, vamos falar de mais um detalhe que quase ninguém presta atenção. Como a imagem do Tasmanian Tiger versus Thylacine se compara a outros grandes predadores extintos, como o dodo, o lobo das Malvinas, o tilacino primitivo do continente australiano. O dodo, por exemplo, virou símbolo clássico de extinção causada por humanos. Mas ele não tem essa cisão de identidade. É dodo e ponto. O Tasmanian Tiger Thylacine, por outro lado, vive uma espécie de dupla personalidade eterna. Ora é mascote de arrependimento, ora é monstro lendário que pode ainda estar por aí. Isso faz dele um caso único. De um lado, seus restos estão perfeitamente catalogados em museus, sob o rótulo Thylacine. Do outro, suas lendas circulam na internet, com títulos de Real Tasmanian Tiger Caught on Camera, alimentando canais, teorias e até expedições. Você já reparou como esses vídeos e notícias usam sempre o nome Tigre da Tasmânia quando querem criar clima de mistério? E como as publicações científicas usam quase exclusivamente Thylacine? Isso não é coincidência. É estratégia de narrativa. Se você ainda não tinha percebido isso, agora talvez comece a enxergar o padrão. O AVESC não é sobre biologia, é sobre storytelling. Mas não dá para falar de Tasmanian Tiger vs Thylacine sem encarar a pergunta incômoda. Ele ainda pode existir. Oficialmente, a espécie é considerada extinta desde meados do século XX. Nenhuma prova sólida foi encontrada desde então. Sem corpos, sem filmagens confirmadas, sem DNA fresco. Só relatos. Fotos borradas, pegadas suspeitas, olhos brilhando na escuridão. E aqui acontece uma coisa curiosa. Quanto mais distante no tempo a extinção, mais forte a lenda. O Thylacine virou quase um fantasma ecológico. Não está oficialmente vivo, mas também se recusa a morrer no imaginário coletivo. Alguns pesquisadores ainda acreditam ser remotamente possível que um pequeno grupo tenha sobrevivido por algumas décadas em regiões extremamente remotas da Tasmânia. Outros dizem que se isso tivesse acontecido, já teríamos ao menos um registro claro. Até agora, nada. Mas o mistério persiste. E ele é alimentado justamente por essa dualidade de identidade. As pessoas querem acreditar no retorno do tigre da Tasmânia. Querem ver um monstro perdido, uma segunda chance. E, ao mesmo tempo, a ciência olha para o Thylacine como uma peça de museu com potencial de renascimento em laboratório. Agora, pensa comigo. Se amanhã alguém filmasse com qualidade perfeita um Thylacine vivo na floresta, qual nome você acha que iria estourar nas manchetes? Tasmanian Tiger is back. Já o apelo do nome popular ia esmagar o nome científico. Mas, nos dias seguintes, nos artigos, conferências e debates, a palavra Thylacine seria puxada para dar gravidade, formalidade, legitimidade. De novo, duas personas, mesmo animal. Se você ainda está aqui, se prepara, porque agora vem o ponto mais forte de todo esse duelo. O que essa história diz sobre nós, humanos? Quando demonizamos o Tasmanian Tiger, criamos um inimigo para justificar a nossa violência. Era mais fácil pagar recompensas por cabeças de um suposto monstro do que olhar para a forma como a colonização destruía habitats, mudanças climáticas locais e equilíbrios ecológicos. Depois que o animal sumiu, a culpa bateu. E aí, lentamente, começamos a falar mais em Thylacine, o mártir, o exemplo de extinção. A prova de que podemos acabar com um predador inteiro em poucas décadas. O nome científico virou quase um luto formal. Essa mudança de linguagem é reveladora. Primeiro, a gente mata o tigre perigoso. Depois, chora o Thylacine perdido. E agora, no século XXI, vivemos uma terceira fase, a do Tasmanian Tiger como ícone de mistério e entretenimento. E o Thylacine como candidato a projeto de ressuscitação genética. O mesmo animal,
usado para nos assustar, nos educar, nos entreter e, quem sabe um dia, nos colocar diante da pergunta definitiva. Se pudermos trazer de volta o que destruímos, devemos? Esse talvez seja o verdadeiro clímax dessa história. O duelo não é só Tasmanian Tiger versus Thylacine, é passado versus futuro, culpa versus tecnologia, lenda versus responsabilidade. Imagina o cenário. Laboratórios conseguem criar um organismo extremamente parecido com o Thylacine original. Ele nasce, cresce, é apresentado ao mundo. Em poucos minutos, o planeta inteiro sabe. Alguns vão chamar de o retorno do Tasmanian Tiger, outros de renascimento do Thylacine. Mas, mais importante do que o nome, será a pergunta: o que vamos fazer com ele? Vamos exibi-lo em zoológicos, como fizemos antes? Vamos tentar reintroduzir uma espécie recriada em ecossistemas completamente diferentes dos de 100 anos atrás? Vamos usá-lo como vitrine de poder tecnológico ou como símbolo de humildade e pedido de desculpas à natureza? E, num nível mais íntimo, esse novo Thylacine seria mesmo o mesmo animal? Ou só uma réplica avançada, um espelho genético de algo que já não existe há muitas décadas? Repara como, nesse ponto, os dois nomes voltam a pesar. Thylacine combina com discussões sobre identidade biológica, genética, ética. Tasmanian Tiger combina com manchetes bombásticas, posters, documentários dramáticos. E os dois vão ser usados, sem dó, para construir narrativas nas duas direções. Se você ainda está comigo até aqui, você já percebeu. O que começou como uma pergunta simples. Tasmanian Tiger vs Thylacine. Qual a diferença? Abriu um buraco muito mais fundo. Lá no começo, eu te falei que quase ninguém entende essa confusão direito. Agora, você sabe, biologicamente não existe duelo. É um animal só. Mas, narrativamente, culturalmente, emocionalmente, existe sim um confronto. O da forma como escolhemos lembrar esse predador perdido. De um lado, o tigre da Tasmânia, o vilão dos fazendeiros, o monstro de programas de TV, fantasma que talvez ainda vague pelas florestas. Do outro, o Thylacine, o exemplo clássico de extinção causada pelo ser humano, o caso de estudo em livros de biologia, o candidato mais famoso a ser trazido de volta pela biotecnologia, e no meio, nós, uma espécie obcecada por predadores, fascinada pelo que destrói e ansiosa para brincar de deuses, tentando decidir se queremos mais lendas ou mais responsabilidade. Então, na próxima vez que você ouvir alguém falar, encontraram o Tasmanian Tiger, ou estão tentando clonar o Thylacine, você já vai saber ler as entrelinhas, vai entender qual versão desse mesmo animal está sendo usada naquela frase, a de terror, a de luto ou a de redenção. Agora eu quero jogar a bola para você. Se um dia esse predador realmente voltar, seja encontrado vivo em alguma mata esquecida ou recriado em laboratório, como você acha que a gente deveria chamá-lo? Tasmanian Tiger? Thylacine? Ou será que ele merece um novo nome para uma nova chance? Comenta o que você acha, porque esse debate não é só sobre um animal extinto. É sobre como a gente encara o passado, lida com a culpa e decide o tipo de futuro que quer construir com as espécies que ainda restam. E se esse vídeo te fez olhar o Tasmanian Tiger vs Thylacine de um jeito diferente, já sabe, compartilha, deixa o like e se inscreve, porque ainda tem muito predador perdido, muita lenda e muita ciência para a gente confrontar juntos.